Dia, quero desejar a todos que estão nos acompanhando hoje um dia cheio da presença do Senhor e que nós possamos começar esse dia nos alimentando da palavra do Senhor, nos alimentando espiritualmente. Este é o desejo do meu coração para o dia de hoje. Muito bom dia também ao Akira-san, muito bom dia Dona Rosa, que nós possamos nos deleitar na palavra de Deus nessa manhã. E vamos ao que interessa, Marcos capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 17. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 17. Diz a palavra do Senhor, segundo o Evangelho de Marcos: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E na sequência, no versículo 13, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Até aqui, irmãos, vamos nos aprofundar então no texto de hoje, nesse texto que é muito rico, e nós temos algumas informações preciosíssimas aqui que vão nos ajudar a ter um entendimento mais profundo da palavra de Deus. O que nós temos aqui, irmãos, é o relato de um milagre aqui, né? Nessa primeira perícope nós temos um milagre. Jesus estava dentro de uma casa, ele estava pregando na região da Galileia, mais precisamente na cidade de Cafarnaum. Ele estava pregando o seu evangelho e aí muitas pessoas chegaram até ele, ao ponto de encher aquela casa onde eles estavam.
de forma que ficou impossível que as pessoas ficassem dentro da casa e até mesmo um trecho ali fora da casa. Precisou interditar a rua. Imagino eu que a coisa começou a tomar proporções inimagináveis ali. Jesus estava pregando, trazendo seus ensinamentos, quando de repente vem uma ambulância desgovernada. Alguns homens estavam carregando um paralítico numa maca e esses homens tentaram passar a grande multidão que estava ao redor de Jesus. Vendo que eles não conseguiriam atravessar a multidão, eles tiveram a iniciativa, muito criativa, de subir no telhado daquela casa. Subiram ao telhado, arrancaram um pedaço da cobertura e desceram Jesus pela maca, desceram o paralítico até Jesus pela maca e colocaram na frente de Jesus, de forma que Jesus pudesse ver aquele homem paralítico e a partir dali operar um milagre. Quero ressaltar aqui alguns elementos do nosso texto aqui. Como nós fazemos uma leitura devocional, nós podemos tirar algumas lições aqui desse texto bíblico. Primeira lição que eu acredito que esse texto tem para nos ensinar é quem são os nossos amigos. Se você, imagine que você é esse paralítico que precisa de uma ambulância, precisa de alguém que te carregue, precisa de alguém que te leve até Jesus, E será que os teus amigos estão dispostos a levar você até Jesus? Será que os teus amigos têm te aproximado de Jesus? Será que as suas relações, as suas associações, pessoas que estão ao seu redor, te aproximam ou te afastam do Mestre? Te aproximam ou te afastam de Jesus? É algo que nós precisamos perguntar e de tempos em tempos nós precisamos passar os nossos amigos ali por uma peneira, por um crivo e pensar se as nossas relações de amizade, se as nossas relações mais próximas estão nos aproximando ou nos afastando da presença de Deus. Esses amigos levaram aquele paralítico até Jesus e Jesus é um médico. Se aqueles amigos são os enfermeiros, então Jesus é o médico e o médico precisava ali examinar aquele doente, precisava dar o remédio que ele precisava curar aquele homem. E nós não temos muitas informações sobre esse paralítico, mas nós temos essa informação preciosa que nos diz que ele tinha pelo menos 4 amigos. Isso é muito interessante de nós pensarmos. Quem são as suas relações? Quem são os seus amigos? Seus amigos têm te levado para mais perto de Jesus? Suas amizades têm feito isso contigo? É algo para a gente pensar, Segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto, é o que nós realmente estamos buscando, O que temos na nossa mente, o que temos como alvo, o que temos colocado para a nossa vida. E isso que nós estamos buscando para a nossa vida, que de repente você entendeu que esse é o propósito da sua vida, que de repente você entendeu que esse é o propósito de Deus para você, e você tem buscado dia após dia e você não tem conseguido. O que está impedindo você de experimentar o cumprimento do propósito de Deus na sua vida? O que está impedindo de que você experimente a cura, de que você experimente o milagre? O que está impedindo você de experimentar essas coisas maravilhosas da presença de Deus, essas coisas que só tem aqueles que estão muito próximos de Jesus Cristo? Então, o que está impedindo? Você precisa identificar isso e precisa vencer. Ali no caso do paralítico, a multidão estava impedindo que ele chegasse até Jesus. E muitas coisas, irmãos, nos impedem de nos achegar mais próximos de Jesus. Agora, é uma coisa muito interessante.
né, a forma como eles encararam essa situação e a forma como eles venceram esses obstáculos. Eles subiram no telhado, eles não encararam aquela multidão como sendo um obstáculo intransponível. Eles olharam para aquela multidão e tiveram a ideia criativa, a iniciativa criativa de chegar até o telhado, retirar uma parte da cobertura e descer aquele paralítico. E, portanto, irmãos, nós precisamos descobrir aquilo que tem nos atrapalhado ou tem nos impedido de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, aquilo que tem nos impedido de nos achegarmos mais próximos a Jesus, e nós precisamos vencer esses obstáculos de forma criativa, né? Então, a terceira lição que nós podemos aprender aqui é sobre inovação. Quando todo mundo vai chegando, né, da mesma forma para Cristo, tem aquela multidão que chega próximo de Cristo, todos ali querendo ouvir aquele ensino e tal, mas aquela multidão estava impedindo o paralítico de experimentar a cura. Então eles precisaram inovar, eles precisaram fazer algo realmente criativo para poder alcançar a Jesus. E essa é a terceira lição. A quarta lição que nós podemos aprender com esse texto é a fé. Afinal, foi a fé que os moveu para fazer esse ato, né, meio maluco aqui, né, meio insano, de subir no telhado de uma casa e descer esse paralítico de cima do telhado. Então, a fé, irmãos, às vezes faz com que a gente tome algumas decisões que aparentemente são insanas, mas aqueles que sabem o que querem, aqueles que têm o seu destino bem fixado nos seus olhos e no seu coração, eles sabem aquilo que estão fazendo e eles vão andar com fé, eles vão correr ali para buscar a presença de Jesus e vão alcançar o seu objetivo, visto que a fé faz grandes coisas, a fé faz com que a gente às vezes pareça insano aos olhos dos outros, mas nós sabemos muito bem aquilo que nós queremos e o resultado da fé é verdadeiramente um milagre, é algo extraordinário, tenha certeza disso. Então nós precisamos andar com fé, nós precisamos ter fé que Jesus ele vai operar o milagre. Se nós tivermos a fé, Jesus vai fazer a parte dele e vai ter o milagre com certeza. Se isso faz sentido para você, deixa o seu comentário aqui embaixo, para que a gente possa saber aí se isso tem contribuído para o fortalecimento da sua fé. Quinta lição que nós podemos aprender aqui é que a oposição, às vezes a gente vai encontrar oposição, irmãos, de várias formas, né? E nós vimos aquela multidão que poderia ser um obstáculo para aquele paralítico, para aqueles amigos. No entanto, eles venceram esse obstáculo, né? E depois da cura, tinha alguns fariseus ali, alguns mestres da lei, que ficaram falando, né? Falando ou pensando, né? Jesus leu o pensamento deles, mas eles ficaram falando assim: puxa, quem é esse homem? Quem é esse cara aí que quer perdoar os pecados? Só Deus tem autoridade para perdoar os pecados. E aqui nós vemos que nós vamos encontrar oposição em todos os lugares, nós vamos encontrar gente falando mal da gente e dos outros em todos os lugares. Nós precisamos escolher apenas de quem nós vamos ouvir falar mal, né? Se aqueles homens ficassem parados, né? Se aqueles homens ficassem ali do lado de fora esperando Jesus, para que Jesus passasse por ali e atendesse aquele paralítico, aqueles fariseus diriam assim: esses homens têm pouca fé, esse paralítico não tem fé, porque eles ficam aí esperando, eles poderiam arrumar um jeito criativo de ir até lá. Olha só, então
aqueles caras que ficam ali só dando pitaco, sabe? Aqueles ociosos, aquelas pessoas que não fazem nada da vida, né? Que ficam ali só dando palpite, só no guere-guere, né? E esse tipo de gente vai falar mal de todo jeito. Se você fizer, vai falar mal. Se você não fizer, vai falar mal também. Então, que eles possam falar mal daquilo que você fez e não daquilo que você não fez, tá certo? Então, se você tem fé, se você tem convicção daquilo que você espera em Deus, se você tem fé daquilo que você tem como propósito de Deus para a sua vida, vá em frente, meu irmão. Siga em frente, vá fundo e que as outras pessoas falem mal daquilo que você fez e não daquilo que você não fez, tá certo? Então nós podemos aprender essa lição aqui também muito interessante para nós no dia de hoje. E nós temos aqui depois, irmãos, depois desse milagre, nós temos Jesus chamando Levi. Levi, então, foi talvez aí o primeiro, um dos primeiros, né, dos apóstolos, né? Nós temos no começo aqui do livro de Marcos, no versículo 14, no capítulo 1, Jesus já chama ali Simão e chama André, né? E depois ele chama também Tiago e João, né, dos filhos de Zebedeu. E agora ele está chamando Levi para compor os 12, o time dos 12. Levi era um publicano. O que era um publicano? Ele era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos naquela época, ele era um traidor, né? Então, porque o povo de Israel tinha que pagar impostos para Roma, e aí o publicano era um homem israelita designado para cobrar esses impostos e levar o dinheiro para o governador romano. Então os judeus, os israelitas, encaravam esses publicanos como traidores, como homens que desertaram, né? Aqueles que abandonaram os seus postos e se entregaram ao Império Romano. E por isso eles eram mal vistos na sociedade, eles eram excluídos da sociedade. E aí, quando Jesus está passando pelo caminho, vê Levi por ali. Levi era o Mateus, né, também conhecido por Mateus. Ele estava na coletoria, ele estava cobrando os impostos. Jesus disse: siga-me. E o cara deixou tudo. O cara simplesmente levantou, deixou todas as coisas ali, deixou o dinheiro ali, provavelmente com os seus colegas, e ele foi para seguir Jesus. Olha que interessante, né? E aqui nós podemos aprender uma lição muito importante sobre o chamado, né? Algumas pessoas têm uma experiência sobrenatural de chamado, né? Eu, por exemplo, eu já contei essa experiência várias vezes, que eu tive uma experiência sobrenatural realmente de chamado. Foi uma visão sobrenatural e tal, né? Coisa bem diferente mesmo. Agora, algumas pessoas recebem um chamado de forma natural, né? Jesus passa e fala assim: siga-me, e ele seguiu. Então, esse sim de Levi foi algo preponderante para que ele experimentasse coisas maiores na presença de Deus, né? E nós podemos dizer sim para o Senhor hoje. Jesus está passando por nós e dizendo: siga-me. E o que nós vamos dizer para Jesus nessa hora? Jesus está passando por nós aí, está passando por você agora e está dizendo assim: siga-me. Simplesmente siga-me. Uma vida sobrenatural, uma vida com Jesus é algo realmente maravilhoso. E vou contar aqui um segredo para vocês, viu? O segredo é que a vida com Jesus é uma aventura, tá certo? É uma aventura, gente. Cada dia uma novidade, cada dia uma coisa diferente, e Deus prepara coisas maravilhosas para os teus filhos. E nós podemos aprender então que nosso chamado, irmãos, é principalmente para seguir Jesus, né? Jesus está nos chamando para segui-lo, mas nós temos uma função nesse hospital de Cristo, né? Vamos entender aqui que esses dois textos estão falando sobre um hospital. Primeiro, nós temos o relato daquela ambulância que vem desgovernada trazendo aquele paralítico. E aqui nós temos o relato daquele que é chamado para trabalhar no hospital de Cristo.
aquele que é chamado para curar os doentes, conforme nós vemos aqui no versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus veio chamar, então veio trabalhar, veio convocar aqueles que são pecadores. Para quê? Para juntos nós trabalharmos nesse hospital de Cristo, esse hospital que vai trazer cura, que vai trazer saúde, sanidade para as pessoas ao nosso redor. Quando as pessoas buscarem a Jesus Cristo, elas sabem que é nesse hospital que essas pessoas encontrarão a Cristo, encontrarão cura para as suas almas. E qual é o seu papel nesse hospital de Cristo? Qual é a sua função nesse hospital de Cristo? Talvez você seja um dos enfermeiros que precisa ali atender, fazer aqueles primeiros socorros ali na pessoa que chega toda ensanguentada, e você precisa levar para Cristo, que é o médico dos médicos nesse hospital de Cristo, né? Talvez você seja, de repente, um secretário, uma secretária que precisa oferecer ali um bom atendimento para que as pessoas se acheguem, né? Afinal, elas já estão machucadas, elas já estão todas quebradas, né? E elas precisam de cura, e todos nós temos um papel essencial nesse hospital de Cristo. E aí eu te pergunto, qual é o seu papel nesse hospital? Vamos orar para que o Senhor nos traga revelação nesse dia, para que você descubra qual é o seu papel nesse hospital de Cristo, para que você e eu possamos ser funcionários do mês, né? Que a gente receba aquela plaquinha funcionário do mês nesse hospital de Cristo. Amém? Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse texto, ó Deus, que vem realmente falar aos nossos corações e nos desafiar a vivermos de forma sobrenatural, a vivermos com bastante fé, a vivermos uma vida que realmente agrada ao Senhor, e que nós entendamos no dia de hoje, Senhor, qual é o nosso papel nesse hospital do Senhor. Ó Deus, que nós entendamos no dia de hoje qual é o nosso chamado, para que tarefa o Senhor nos chamou realmente para que possamos exercer no dia de hoje. E que sejamos bons despenseiros, bons trabalhadores, que sejamos bons enfermeiros, que sejamos bons secretários, que sejamos bons atendentes, bons funcionários nesse hospital do Senhor. Que nesse hospital, ó Deus, nós estejamos verdadeiramente preparados para levar cura e sanidade àqueles que estão doentes. Eu sei que o Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos preparou para isso, e que o Senhor nos capacitará cada dia mais para experimentarmos o cumprimento desse propósito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, cuidar de todos os doentes, que nós possamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor, que nós possamos, ó Deus, realmente tomar cuidado com as nossas associações, com aquelas pessoas que estão próximas a nós, mas que nós sejamos esses instrumentos de cura para as pessoas ao nosso redor, e que todas as pessoas possam ver a obra do Senhor, o brilho do Senhor, a glória do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que no dia de hoje, ó Deus, nós sejamos cheios, plenos da presença do Senhor e cumpramos todo o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, pedimos a sua bênção, que nós sejamos cheios da tua paz e da tua prosperidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com o pessoal aí da sua família. Manda naquele grupo de WhatsApp da sua família, né? Aquele grupo chato que só tem aquelas mensagens de bom dia, né? Então manda para a sua família aí esse vídeo, né? Eu imagino que muita gente
pode receber a cura do Senhor Jesus nas suas vidas por meio desse vídeo também, né? A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz e essas pessoas podem ter as suas vidas transformadas para a glória do Senhor. E amanhã, às 6:30 da manhã, daremos continuidade então a este devocional no livro de Marcos. Gente, Deus abençoe, tamo junto, até amanhã e tchau!